Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, dia 9 de novembro. Celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão. A Catedral do Papa como Bispo de Roma, tem ali a sua catedral. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos juntos para esse momento de oração. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura orante da Palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu acolho, meu irmão, minha irmã, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão, a força do Espírito Santo estejam com você. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o nosso Deus, que neste dia nos reúne no amor de seu Filho Jesus Cristo, para juntos, no início desta nossa oração, elevarmos a Deus o nosso mais sincero louvor e gratidão. Temos tanto a agradecer ao nosso Deus. Dizer a Ele muito, muito obrigado. Tenho certeza que você tem muito a agradecer a Deus. Por isso, no início desta oração, eleve ao Senhor a sua gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. Obrigado, Senhor. Obrigado por este novo dia que o Senhor preparou para nós e nos deu de presente. Obrigado pela nossa vida que se renova, pela nossa saúde. Obrigado pela nossa família, pelo trabalho que nós temos. Obrigado, Senhor, por tantas graças e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado abundantemente em nossas vidas, na vida de nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos deste momento de oração, onde o Senhor nos alimenta com a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Obrigado, Senhor, pela presença amorosa do Teu Espírito em nossas vidas. Que o Teu Espírito abra nossa mente, o nosso coração, para acolhermos a Sua palavra. Rezemos juntos. Creio, Senhor Jesus, que sou parte de seu corpo. Espírito Santo, tu que vieste do Pai e que permaneceste conosco em Jesus, tu que habitas pela fé nos nossos corações, abre-nos à palavra. Seja a nossa inteligência e a nossa vontade terreno bom, onde tu possas trabalhar com liberdade, de modo que a nossa vida seja sinal eloquente da tua caridade. Amém. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Lucas 2, do 13 ao 22. João capítulo 2, versículos do 13 ao 22. João 2, do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois,
espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho purifique a nossa mente e o nosso coração e perdoe os nossos pecados. Amém. Meu querido e amado irmão e irmã, não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. O zelo por sua casa me consumirá. Celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica do Latrão. A Catedral do Papa, a mãe de todas as igrejas, a igreja mais antiga da cristandade, foi construída por Constantino. E ali a Catedral do Papa, Papa como bispo de Roma. E celebrando a festa de São João do Latrão, a igreja nos propõe justamente este evangelho. Jesus, cheio de zelo pela casa do Senhor, ele purifica o templo. O templo, símbolo da religião. E no tempo de Jesus, o templo era o lugar da morada de Deus, do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde só o sumo sacerdote poderia ter acesso ao Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote. Era o lugar mesmo da morada de Deus, do encontro com Deus. E por ocasião da festa da Páscoa, sob a autorização do sumo sacerdote, transformavam o templo num verdadeiro comércio. Porque para a festa da Páscoa era consumido muitos animais para o sacrifício. Dedicavam átrios do templo, para servirem então de estábulos para os animais. E os estrangeiros tinham que trocar suas moedas, e por isso a presença dos cambistas. E ali corrupção generalizada, exploração dos pobres, um verdadeiro caos estabelecido mesmo no templo. A profanação do templo, lugar da morada de Deus. Jesus, então, cheio de zelo pela casa do Senhor, ele purifica o templo. Ele faz um chicote e purifica o templo. Expulsa os vendedores do templo. E isto aflora justamente a raiva, a ira, o ódio daqueles que ganhavam dinheiro em cima da exploração do povo, dos animais, contra Jesus.
querem destruir Jesus. Imaginem a cena: Jesus entrando ali e purificando o templo. Vai dizer: não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Não transforme a casa do meu pai. É a primeira vez no Evangelho de São João que Jesus se refere a Deus como Pai. Não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Porque ele estava cheio do zelo pela casa do Senhor. Jesus vai dizer no Evangelho: destruí este templo e em 3 dias o construirei. E aí vão perguntar: como é possível? Foram necessários 46 anos para a construção deste templo. Jesus falava do templo do seu corpo. Agora o lugar do encontro com Deus é Jesus. É em Jesus que nós nos encontramos com o Pai. Por isso, quando nós fazemos as nossas orações, nós começamos: ó Pai, e depois concluímos: por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sempre ao Pai pelo Filho. Jesus é o lugar do encontro com Deus, no Espírito Santo. Ele é o sinal da presença de Deus no meio de nós. E assim como Jesus, ele entrou no templo de Jerusalém e o purificou, também ele entra no templo do nosso corpo. O ser humano é templo de Deus, morada de Deus. O ser humano é um ser sagrado. Eu, você, somos seres sagrados, lugar da morada de Deus. E assim como Jesus, ele entrou também em Jerusalém e purificou o templo, ele entra no templo do nosso corpo, lugar da sua morada, e nos purifica. Nos purifica de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de toda a profanação do nosso corpo. Nos purifica de todo o ódio, de toda a mágoa, de todo o ressentimento. Nos purifica de toda a corrupção. Nos purifica de todo o individualismo, de toda a ganância, de tanto egoísmo e individualismo. Jesus nos purifica. Purifica o templo do nosso corpo, para que o nosso corpo, unido ao corpo de Cristo, possa elevar a Deus o culto santo, o culto sagrado. Toda a glória a Deus. Que o zelo também pela casa de Deus, que é o nosso corpo, possa nos levar a um cuidado maior conosco mesmo, como forma de amor próprio. Às vezes transformamos mesmo o nosso corpo, lugar da morada de Deus, numa verdadeira casa de comércio. Profanamos o nosso corpo. Esquecemos de cuidar dele como lugar da casa de Deus. Cuidar do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente. Cuidar de todo o nosso ser. Porque Deus habita no santuário não construído por mãos humanas, mas por suas mãos, que é o nosso corpo. Deixemos que Jesus também entre no nosso templo, no nosso santuário, e possa nos purificar. Apresentemos ao Senhor neste dia
a nossa prece, a nossa oração, como resposta à palavra de Deus. Rezemos por todos aqueles que neste dia 9 de novembro celebram o dom da vida. Rezemos também por todos aqueles que contam com as nossas orações, quantas pessoas que pedem para rezarmos por elas. Rezemos pelos nossos irmãos enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão em suas casas. Rezemos também por todas as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Rezemos por toda a igreja, para que possamos viver cada vez mais unidos e em comunhão. Rezemos pelos nossos irmãos desempregados e por todos os empregadores. Rezemos por cada um de nós, para que abramos as portas do nosso templo, para que Jesus possa nos purificar. Rezemos pela reconciliação dos povos, pelo fim da guerra. Rezemos pela paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consagremos a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso dia, as atividades deste dia, o nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho. Consagremos os nossos sonhos, os nossos projetos ao Imaculado Coração de Maria. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, um dia muito abençoado. Permaneçamos na paz do Senhor, que Ele sempre nos acompanhe com sua Mãe Maria Santíssima. Um excelente e abençoado dia a você.